Olá, retomando então com a professora Elizabeth Rosa, a partir das suas palavras tão importantes, no primeiro momento, no primeiro bloco. Por que é importante estudar a história do serviço social? O que a senhora acha disso? Olha, Cecília, eu vou aqui parafrasear a frase do professor Michel Levy, que diz que não há luta pelo futuro sem a memória do passado. Nós estamos passando nós completamos 80 anos do serviço social no Brasil e todos nós estamos sentindo as dificuldades do presente. Então, como a gente avança? Como a gente pensa no futuro? Como a gente enfrenta, né, os atuais desafios aí, do serviço social? Veja, e quando a gente vai estudar um período da história, a gente tem que entender que aquele período nos remete às várias possibilidades de caminho, né? Walter Benjamin, ele vai dizer que um acontecimento vivido, ele é finito, ou pelo menos ele é encerrado na esfera do vivido, mas ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois ele apenas é uma chave para tudo o que veio antes e o que virá depois. Então, quando a gente faz o estudo da história, e não uma perspectiva de erudição, né? Vou estudar a história porque, ai, que bonito, olha o quanto eu conheço da história. Não é nessa perspectiva, né? Mas eu estudar a história e desvendar a história, assim como Walter Benjamin diz, estudar a história no contrapelo, né? Contrapondo a história do vencido. Quando a gente vai estudar a história da ditadura civil-militar, né, fazendo essa interface com o serviço social, nós vamos encontrar muitos companheiros que foram tirados, que foram torturados, que foram calados, né? Mas no contrapelo disso, teve resistência, teve luta. É um período que o serviço social vai se aprofundar teoricamente, metodologicamente. Entendi. Então, assim, não ficamos totalmente calados e imobilizados, né? Embora quisessem ter feito isso conosco, né? Entendo. E, assim, como que a senhora vê hoje para os dias atuais? Porque, na verdade, é um grande desafio. Penso que desde a nossa formação, desde a nossa a formação acadêmica, né, em que a gente é incentivado, e nós temos isso previsto, né, toda essa previsão no nosso currículo, então é muito importante, né, a gente pensar em termos de prática profissional. Isso mesmo, né? Nós nunca tivemos um acúmulo de construção teórica, metodológica como nós temos hoje, né? E nem por isso nossos desafios diminuíram, né? Como a gente diz, o presente sempre é mais complexo. E vivemos num contexto onde poderemos a roda da história voltar para trás, no sentido de a gente ter grandes retrocessos de aspectos que avançamos muito a partir da Constituição de 88, né, na garantia dos direitos, e a gente está sentindo uma ameaça muito forte. Mas mesmo antes dessa ameaça, a gente já vivencia situações muito complexas, porque embora o serviço social tenha se espraiado, tenha conseguido, né, estabelecer as diversas áreas de atuação, mas essas áreas nos desafiam dia a dia, né? E o que é muito importante que este princípio do contraditório, na perspectiva de que nesse mesmo espaço, nessa mesma realidade, que nos desafia cada dia a negar o que a gente tem como um projeto de profissão, esse mesmo espaço de contradição que vai nascer perspectivas novas. É como se fosse um fio condutor, professora? É isso mesmo, no sentido de que não é negando a realidade atual, né? Não é estudando, olha, veja como no passado os colegas enfrentaram, no sentido saudosista da história, não. É verificar como eles enfrentaram aqueles desafios naquele dado contexto e que nos traz agora, né, pondo luz lá, essa luz reflete para cá para a gente ver como a gente enfrenta os atuais desafios.
E sabendo que a gente tem esse percurso, sabendo que a gente tem esse exemplo dos que nos antecederam, né? E veja, nós estamos em um período onde a barbárie cada vez está se ampliando mais, as nossas condições de trabalho cada vez mais precarizado, em um período onde a informação é muito rápida e a gente está cada vez mais ficando com a informação do que com a formação. Como que eu enfrento a realidade atual, né? Como a gente enfrenta o dia a dia? Enfrentamos a partir de estudar a realidade, de a gente se comprometer com a nossa formação continuada. Ao formarmos num curso, a gente não está formado, a gente está em pleno formação o dia a dia. Um outro caminho que é muito importante, que a gente não fique isolados, né? Que a gente fique sempre em grupos, que a gente possa continuar tendo grupos de estudos, que a gente possa continuar fazendo os nossos estudos, que a gente faça as nossas militâncias, né? Seja uma militância profissional, militância acadêmica, a militância partidária, as militâncias nos movimentos sociais, porque nós vivemos em um momento e essa sociedade nos leva a ficar só, a competir com o meu colega, né? E a forma de resistir é estar juntos. Tem o filósofo Montesquieu que diz que a força do grupo compensa a fragilidade do indivíduo. Né? Então, eu estou me sentindo frágil, eu estou me sentindo ameaçada em todos os aspectos no meu fazer profissional. Eu brinco assim, eu estou perdendo os brilhos nos olhos, então é o momento de eu estar junto com o outro, participando, lendo, estudando, né? Nos desafiando a buscar caminhos novos, e esses caminhos novos vão se dar nessa alquimia que a gente vai fazendo do que foi traçado durante a história, do nosso contexto atual, nessa perspectiva que a gente vai caminhando, enfrentando o nosso fazer profissional. Né? Eu fico pensando também, professora, diante de todo esse resgate histórico que a senhora traz para a gente, pensar a questão da nossa identidade profissional, né? Quando a senhora coloca a importância de estarmos nos grupos, estarmos em constante capacitação, aprimoramento do nosso conhecimento. O quanto é importante a gente repensar a nossa identidade e o quanto talvez ela se constrói dentro do conjunto e não do indivíduo. Né? Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso. Né? Veja, a nossa identidade profissional, assim como a história, é um grande movimento. Né? Quando a gente pega a história do serviço social, nós tínhamos uma identidade profissional, né, muito vinculada à teoria social da igreja, né, a doutrina social da igreja, desculpa, a teoria positivista, e nós vamos fazer no movimento de reconceituação todo um processo de mudança e vai fazer com que a gente busque qual é a nossa identidade neste processo. E nós temos, né, já aí há algumas décadas, uma construção de um novo projeto profissional. Sabemos que nós não temos um único projeto profissional, nós temos aí projetos profissionais que estão em constante disputa, mas nós temos o nosso projeto profissional hegemônico. Não é majoritário, mas ele é hegemônico. E que ele se expressa através do nosso projeto ético-político, né, com essa base do nosso código de ética profissional. E aí eu tenho que me debruçar nisso. Eu estou lá sozinha no meu fazer profissional? Não estou. Nós temos uma base, né, do nosso conjunto, Cefes-Cres, né, da ABEPS, que vai sempre dando esse suporte teórico, metodológico. Agora, eu tenho que me comprometer a acompanhar isso, seja na minha leitura sozinha ou em grupo, seja eu continuar nos meus estudos. Veja, quando a gente fala do nosso projeto ético-político, ele também é um grande desafio, porque o nosso projeto ético-político nos remete a uma nova forma de sociabilidade, né?
é uma nova forma de sociedade que a gente quer, e isso faz a gente sempre estar na contramão, sempre na contramão. Agora, como a gente faz para ficar forte e estando na contramão? Estarmos sempre de forma coletiva, né? Sempre estarmos juntos com os nossos colegas, e esse estar junto não é algo tranquilo. Estar junto, às vezes é mais tranquilo, entre aspas, estar sozinho, porque aí eu me basto, né? Não vou me envolver, eu acho que isso é muito complicado. É ao contrário, cada vez que a gente se isola, a gente vai ficando com menos brilho nos olhos do fazer profissional, né? Então, o nosso projeto ético-político nos remete a estarmos sempre na coletividade. Veja, e aí eu quero remeter essa questão, né, falando do projeto ético-político, a gente nos remete à questão ética. E Sim. quando a gente vai ver, se a gente olhar aí o nosso universo, como a gente se coloca como ser humano, o que diferencia nós do restante da natureza é a nossa capacidade teleológica. Sim. E qual é essa nossa capacidade teleológica, né? É a nossa capacidade de projetar aquilo que se quer. Então, nos remete àquilo que a gente está falando até agora. Isso que está aqui é o que a gente quer? Não, não é. Então, mas nós temos capacidade de projetar aquilo que a gente quer. É isso que nos distingue dos demais elementos aí da natureza, né? Que é a nossa capacidade teleológica. Nós temos capacidade não só de projetar, mas a gente tem a capacidade de realizar aquilo que se projeta, né? Então, de novo, eu vou projetar sozinho? Eu vou projetar sozinha? Não, nós vamos projetar de uma forma coletiva. Ah, nós vamos projetar só nós, assistentes sociais, dentro de um corporativismo? Sim. Não mesmo, né? Claro. Então, assim, como eu faço a minha interface com os outros profissionais, como eu faço essa interação com os outros profissionais que compõem a instituição onde a gente trabalha, né? Tão importante é essa soma das profissões, esse trabalho interdisciplinar, interinstitucional com as outras políticas, né? E o tempo de agora, né? E voltando de novo para o Walter Benjamin, que vai trazer essa questão do tempo de agora, a gente vai remeter ao passado para pensar de forma mais firme, de um acúmulo de saber para o tempo de agora. E o tempo de agora, ele é prenhe, né? O tempo de agora que tem tantas negações, e é justamente olhando dialeticamente nessas negações é que a gente vai poder tirar do tempo de agora possibilidades de caminho para o futuro, possibilidades de resistir, possibilidade de fazer enfrentamentos necessários, e para isso, novamente, essa questão de estarmos sempre de forma coletiva. Então, embora a gente viva numa sociedade que exija que a gente esteja só, né, é inerente ao ser humano participar, estar com outras pessoas. Então, é um momento de estarmos juntos, nas diversas formas, para enfrentar o cotidiano presente. Até mesmo pensando nos inúmeros desafios que nós temos enquanto profissionais, seja na área em que atuamos, enquanto sistema penitenciário, né, sim, em que requer uma reflexão tão, tão estruturada em termos de conhecimento. E o quanto que, às vezes, esse conhecimento ele nos instrumentaliza para uma prática pensada, uma prática estratégica. Perfeito, Eu perfeito. fico pensando nessa importância para nós que estamos na prática, profissionais da prática profissional, seja dentro das unidades prisionais, seja dentro, a partir dos programas que hoje são desenvolvidos na nossa Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. Então, penso que é importante estarmos juntos a partir desse fio condutor, né, dessa mola propulsora que é o conhecimento, né? É isso mesmo. E quando a gente olha especificamente esta área, né, esse campo de atuação, enfim, ele está dentro desse bloco, né, da atuação no sócio-jurídico, né? Sim. E quanto que essa interface do assistente social que está dentro do sistema prisional tem com o judiciário, né, o Ministério Público, com as políticas públicas,
e quanto que essa articulação é importante e necessária, seja ali no meu cotidiano do dia a dia, mas também nas outras instâncias, né? Nas instâncias de gestão, o quanto ela é importante que se propicie essa articulação intersetorial, né? E volta e meia nós profissionais somos pressionados pelo prazo, pela não condições adequadas de trabalho, do local de trabalho, né? E é nessa perspectiva que temos que cuidar do nosso fazer profissional, da nossa ética, né? De a gente não ferir a questão ética, e nessa perspectiva também nos apoiarmos no nosso conjunto Cefes-Cres, impulsionar essas entidades para que nos dê os respaldos necessários, né? E para isso a gente também tem que estar lá participando, né? Com todas as dificuldades que possa advir disso, porque nós temos que estar ali. Não significa que quando a gente se grupaliza, nós estamos com o pensamento igual de todo mundo. Nós somos de um período onde a gente tem encontrado divergências profissionais de linhas de atuação ou de fragmentos, vamos pensar, da esquerda, e que isso fragiliza. Nós não estamos mais hoje podendo fragilizar as nossas lutas. Nós temos que cada vez mais praticar essa questão do pluralismo para a gente poder se fortalecer, não é? Sim. Importantes palavras, professora, importantes palavras, porque, né, volto a falar, né, lembrando para que estamos aqui hoje, repensando, homenageando o Dia do Assistente Social e o quanto é importante pararmos e refletirmos o que estamos fazendo, de que forma estamos fazendo, para que estamos fazendo. Talvez essa pergunta em que, na questão do cotidiano, da prática que a gente fala tanto, muitas vezes a gente não para pensar e para refletir, né? No entanto, a partir dessa reflexão, novas forças podem surgir. É isso mesmo. Eu comecei com uma frase de Marx e vou aqui no fechamento trazê-lo novamente. Ele diz que tudo que existe é produto de um movimento dialeticamente contraditório, de modo que tudo que tem, tudo tem seu reverso. A mesma atividade que permite a reprodução dos interesses dominantes tem a potencialidade de se opor em movimento de oposição a eles. Então, falando aqui com os nossos profissionais, né, assistentes sociais, nesse dia que a gente está comemorando o nosso 15 de maio, Dia do Assistente Social, trazer essa perspectiva de resistência, de esperança, de não desistência, de união, e que a gente possa encontrar caminhos que nos tragam uma melhor qualidade de vida, qualidade de trabalho, e que a gente possa projetar o nosso fazer profissional na perspectiva do que é o trabalho mesmo. O trabalho não teria que ser algo que nos escraviza, que nos adoece, né? O trabalho, né, tem que ser algo que nos faz desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver a nossa capacidade teleológica de projetar e de realizar aquilo que se quer. Então, é nessa perspectiva que eu quero finalizar aqui a minha contribuição, né, de reflexão com vocês, agradecer novamente pelo convite, pela participação, e dizer novamente, eu tenho um profundo orgulho do trabalho que vocês fazem, né, pelo cotidiano que enfrentam, né, então continue aí, firme, forte, participativa, e que certamente a gente vai poder projetar o futuro que se quer. Sim. Muito obrigada, professora. Falo em nome, mais uma vez, da Coordenadoria de Reintegração e Cidadania. Muito feliz, né, por a senhora ter podido vir até aqui e trazer tantas reflexões importantes para todos os profissionais, não somente do sistema penitenciário paulista, mas todos que buscam, né,
uma verdadeira prática profissional, uma prática ética, né? Esse incentivo que a senhora traz em suas palavras e que percebemos e vemos que ele não é um incentivo teórico, é um incentivo real, verdadeiro e necessário. Então, mais uma vez agradeço e vamos seguir em frente. Obrigada, Ana Cecília. Obrigada a todos por terem participado conosco. Parabéns a todos nós, profissionais, assistentes sociais, pelo nosso dia. E até breve.